Alô, meus amigos do app da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil, um grande abraço. Está começando o Boletim da Bola. Você sabe, nosso Boletim da Bola ao vivo das 9 às 10, no aplicativo da Rádio Futebol. Reprisa às 18 horas na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. E o arquivo fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Vamos conferir já os principais destaques. Você sabe que o nosso Boletim da Bola é em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. New Móveis Planejados, fica no Campolim e no Iguatemi. Dequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Esse aplicativo está em todas as plataformas. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Banco BV, os menores ferões e seminovos pelo Brasil, quem cuida é o BV. Splash Piscinas, a maior loja de piscinas da Splash está em Sorocaba. Splash by IG. Em nome também da 4Play Arena Sports, o maior complexo esportivo de Sorocaba é a 4Play Sports Arena. Muito bem, vamos conferir agora, sempre claro, na abertura do programa, a gente gira pelo Brasil para saber o que andam falando do seu clube. E você gosta de ouvir? Pois é, sou eu. Com situação regularizada, Everton é anunciado pela Ponte Preta de Campinas e fica à disposição para estrear. Lucão do Break e Rafael Martins deixam o Guarani. O Bugre oficializa a chegada de um atacante e Yuri é a 3ª contratação. Após tropeço, Londrina tem semana cheia, confronto direto com o Novo Horizontino. Cruzeiro tenta viabilizar acordo por Lincoln. Inicia também a transição com reforços para o ano que vem. Jeromel comemora a renovação para 23 e diz que pretende encerrar a carreira no Grêmio. São Paulo negocia a contratação de 2 jogadores estrangeiros. Nahuel Bustos, da Argentina, e o zagueiro Nahuel Ferrarese, da Venezuela. Lisca desconversa sobre Luan e explica alterações no empate 2-2. Diz ele que falta muita coisa no Peixe. No Palmeiras, Rony volta ao campo e treina com os companheiros. E vai se recuperando da lesão. Flamengo chega a São Paulo para o duelo contra o Corinthians e é recebido pelos flamenguistas de São Paulo. O jogo é hoje. Coritiba chega a 7 estrangeiros e gera dor de cabeça para o treinador. Corinthians deve emprestar Luan de graça ao Peixe. Ao mesmo tempo, entende como Matheus Vital pode ser liberado sem custos. Joe Textor diz ter gasto o dobro do que pretendia no Botafogo, que vai explorando o mercado português a partir de agora. Atlético do Paraná identifica torcedores em gestos raciais contra o São Paulo. Marcelo Cirilo rompe ligamento no joelho e desfalca o Atlético do Paraná. Dodô volta a jogar no Atlético de Minas após 5 meses e vira opção para a vaga de Arana na Libertadores. Estes alguns dos destaques que eu vi por aí dos portais esportivos do Brasil e resolvi trazer aqui na abertura do nosso Boletim da Bola. Aqui tem Reinaldo Costa, Gilberto Costa, Arthur Bernardes e ele, o nosso pentacampeão paranaense. Tá chegando aqui nosso querido Capitão Hidalgo para a abertura do programa, para dar sua palhinha inicial. Tudo bem, Hidalgo? Tá frio aí em Curitiba, cara? Grande abraço a todos. Grande abraço, Jarbas, e os nossos queridos companheiros já perfilados, né? Para mais uma programação, essa programação que eu gosto muito de participar e ao mesmo tempo de aprender com os companheiros. Hoje
Libertadores, né? Porque a gente não sabe, não é, Jarbas? Nessa Sim. manchete, você disse Flamengo e Corinthians ou Corinthians e Flamengo? É Corinthians e Corinthians Flamengo. e Flamengo, é isso aí. Mas não é Copa do Brasil, não é Sul-Americano, não é brasileiro. É Libertadores. da América. Isso. Agora, como é que nós vamos fazer uma avaliação desse jogo em relação a Libertadores? Porque o Flamengo deu uma ajeitada aí com o Dorival Júnior e começa ele a ter já a feição daquilo que ele colocou em campo, ou pelo menos ele já tinha em mente, quando fora do Flamengo, que pudesse fazer, aproveitando a todos aqueles que estão muito bem individualmente. É só colocar em campo, arrumar lá um jeitinho que eles acertam lá. Com a falta do Bruno Henrique, esperava-se muito maior dificuldade a equipe do Flamengo. Contratar o Cebolinha, vai demorar para se ajeitar ali, porque o time do Flamengo ele tem uma evolução espetacular pela qualidade de envolver o adversário, e não é só pelo drible, como é o caso do Cebolinha. Ele gira, 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 mas ele é mais um protagonista de chegar com a bola para fazer o gol. Ele não cria a jogada que precisa e tem que ter muito raciocínio para jogar com Arrascaeta, com Everton e com Gabigol. Já não falo tanto do Pedro que está enfiado lá. Meia cancha deu uma ajeitada ali. O problema do Flamengo sempre, ultimamente, era o goleiro, e a defesa ainda, de vez em quando, dá uma brecha. Não é um time ainda ajeitado de forma coletiva, bem coletiva, e cada departamento, defesa, meio, ataque, mas dá gosto de ver o Flamengo pela evolução, pela qualidade dos seus jogadores. E no caso do Corinthians, o Corinthians, quando joga com o time misturado, não vai bem. Isso ele perdeu lá em Goiânia para o Atlético Goianense. Depois jogou mais ou menos, não chegou a tanto e ganhou do Botafogo por 1-0. Ainda acho que o Vitor Pereira está buscando encontrar o que é de melhor. Bom mesmo foi a contratação de Balbuena. Quando fecha com o zagueiro da qualidade do Balbuena, já é uma coisa favorável. Cássio está com muita moral, e agora é definir quem, o Fábio Santos ou o Piton, como é que vai jogar? Vai descer muito com o jogador Piton, em vez de ficar esperando por ali, porque ali vai estar Gabigol, ali vai estar o Everton, vai ser o Rosinei. Aliás, eu só chamo a atenção pela beleza que eu espero de ver o espetáculo, e que não tenha nada que possa empanar um grande jogo como esse de momento entre Flamengo, a equipe do Corinthians, no caso Corinthians e Flamengo, com casa cheia, e que dê para nós uma esperança de organização, não só no futebol, organização. Parece-me que a CBF já está entrando com aquela vara curta em cima dos árbitros. Parece-me também que, pelo menos nas notícias que eu tive, que 7 árbitros foram descansar um pouquinho, já era tempo, já estava na hora de fazer isso. Enfim, começa a dar uma conotação mais forte nesse departamento, e com o VAR ainda, com a situação do lado que vamos discutir, porque, afinal de contas, o VAR veio para colaborar, ele não atrapalha, o problema é monitoramento. As outras notícias nós vamos discorrer nesse momento, mas é uma coisa muito bonita você ver as duas maiores torcidas, né, envolvidas num clássico novamente, Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas. E tenho certeza que a transmissão de logo mais à noite, ela vai ser maravilhosa, com esse público nacional que tem o Flamengo, principalmente nacional, o Corinthians até uma grande parte, mas o Flamengo é uma torcida nacional. É você, Jarbas. É verdade. O Reinaldo Costa está chegando também aqui, nosso querido Rei, jogando de bola, hein? Corinthians e Flamengo. Tem um acordo, né, entre os dois times, né, Reinaldo? 4 mil ingressos cedidos para o Flamengo, que serão vendidos, claro, no jogo de São Paulo, e 4 mil ingressos para a torcida do Corinthians no Rio de Janeiro. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Jarbas, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite ao Gilberto Costa, ao Arthur Bernardes, ao grande capitão Hidalgo. Eu prefiro dizer que esse negócio de você dar 4 mil ingressos para um, 4 mil ingressos para outro, é uma coisa esdrúxula, sabe?
Isso aí não vai dar segurança nem para esse, nem para aquele. Põe lá para vendeu, separa a sua torcida. O que tiver que vender, vendeu. Deixa sim uma reserva de 4 mil no caso da necessidade. Mas se forem 6 mil, mas a torcida do Corinthians não aceita isso, a torcida do Flamengo não aceita isso do Maracanã. Isso não existe, pô. Aliás, penso eu ser inconstitucional. É o direito de ir e vir. Se eu quiser ir ao jogo, mas existe uma regulamentação. Não, senhor. É o direito de ir e vir. Se põe 60 mil ingressos à venda, você vai lá comprar? Não, o seu ingresso já acabou. Você não tem mais condições de entrar no campo porque os seus ingressos acabam. Pô, é direito de ir e vir, pô. Comércio é. Bom, mas não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu quero falar do senhor Patrício Lustô. Né? Francês. Patrício Lustô. Escreve Lostal. Lembra do pai dele? O capitão deve lembrar, o Arthur deve lembrar, o Gilberto deve lembrar. O Patrício Lustô é filho de árbitro argentino. Ele é filho do, como é que chamava ele? O Juan Carlos Lustô. É o árbitro lá da Portuguesa. Lembra aquele rolo lá do Grêmio e tal? Tiraram o título. Ele já tem... Tiraram o tiro da Portuguesa. O pai dele meteu a mão na burrinha. Meteu a mão na burrinha. Foi no Morumbi. E esse Lustô que vai apitar hoje, o jogo do Corinthians com o Flamengo, já expulsou o Gabigol num jogo. Naquele sim, você imagina. O Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio, né? E ele expulsou o Gabigol. Você imagina como é que não estava esse jogo, como é que não estava o Gabigol. E expulsou também o Fábio Santos. Por 2 partidas. Mas isso aí, sabe, são favas contadas. Passadas não. Aquele velho adagio, água passada não move moinho. Então larga pra lá, deixa o cara apitar o jogo. Ele conhece as regras, ele sabe o que tem que ser feito e simplesmente foi convocado para botar o apito na boca e simplesmente conduzir o jogo. Aliás, só para terminar o papo aqui, ontem um amigo meu me fez uma pergunta. Reinaldo, o Atlético do Paraná, com relação à arbitragem, entrou com um processo no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ferrando o árbitro, ferrando o Gabigol, o Arrascaeta e o Flamengo. O que você acha que vai acontecer? Vai dar alguma coisa? Você sabe que eu fiquei o dia inteiro pensando, eu consultei os meus alfarrábios aqui e tal, para ver precedente, para ver não sei o quê. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu não vou consultar mais nada, eu vou dar minha opinião. Eu acho que não vai dar absolutamente nada. Nada. E esse cara, como é corintiano roxo, maluco, ele queria que eu dissesse, vai dar 30 anos de cadeia pro Gabigol, vai 40 pro Arrascaeta, vou suspender o jogo, o juiz nunca mais... Ele queria que eu dissesse isso. Fala, não vai dar nada. Mas por que você acha que não vai dar em nada? Porque eu acho o seguinte, primeiro, nem sequer eles foram expulsos. É uma opinião minha, estou desconhecendo a lei e o regulamento. Nem sequer foram expulsos. E o tribunal não pode apitar jogo. O tribunal tem que julgar um processo. O tribunal está ali para julgar o processo. Então, se o Gabigol e o Arrascaeta não forem expulsos, e o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, o Flamengo é um time de futebol, né? Então, não vai dar em nada. Até porque eles estavam reclamando de muita coisa, o Flamengo retrucou, dizendo do pênalti, só aí cria um precedente desgraçado. O que acontece é que dão muito pano para manga porque a mídia fica em cima. Não, o tribunal é acéfalo, o tribunal não julgou, o tribunal puxou o saco do Flamengo, o tribunal... Sabe? Então, fica por conta da imprensa. É verdade, os companheiros é que vão lá e enchem o saco para poder ver o que vai dar. Não estou falando como flamenguista, não. Podia ser um outro time qualquer, né? Eu estou falando como jornalista. Agora, o gancho maior sobrou para o Luiz Flávio. Eu procurei por ele aqui, não está na cidade, sumiu. Eu não sei se ele está no apartamento do Paulo César do Tis aí no Rio de Janeiro, ou se ele foi para Campos do Jordão. Está fazendo o tratamento psicológico e tudo lá para poder ver se volta. E vamos ver o jogo de hoje, vamos ver. Eu penso que o Flamengo deva entrar sem o Vidal e sem o Cebolinha e deva manter o mesmo time que vinha jogando como time titular. Ou seja, o Santos, o Rodinei, o Léo, o Davi e o Felipe, o meio de campo o Maia e o João Gomes, à frente o Everton, o Gabigol, Pedro, e assim vai.
e que vença o melhor. Opa. Bom, falou de Curitiba, o Hidalgo, o Reinaldo de Cruzeiro, o Arthur Bernardes do Rio de Janeiro. Aliás, só para lembrar esse negócio de 4 mil ingressos aí, o Arthur, que o Reinaldo falou, teve um outro jogo que eu transmiti dia desse, acabaram os ingressos que era para a torcida. O que o cara fez? Colocou a camiseta do outro time e foi lá. Colocou a camiseta, não, foi participar da outra torcida. Aí, putz, aí o negócio complica. Então, não é? É verdade. Não é, Reinaldo? É verdade. O cara foi pra outra. Ele foi pra outra torcida. Aí pega pra capar. Arthur Bernardes, nosso treinador internacional. O Arthur fica ouvindo essas coisas aí de treinador, de jogador. Você deve ficar meio doido, né? Hoje, hein? De quem é essa camisa hoje? Deixa eu ver. Abaixa um pouquinho a câmera pra gente ver a sua camiseta aí, Arthur. De quem é essa camisa hoje aí? É da Adidas, não é da Adidas? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não... De onde é certo? Nossa Senhora! Vocês são muito bobos. Vou dizer uma coisa pra você, tá parecendo a camisa antiga da União Soviética, a CCP lá. Ô, logo. De onde é essa camisa aí, Arthur? De onde essa camisa não fala português? Da Síria? É da Síria, é do time que eu trabalhei lá. Muito... É o maior clube da Síria. Ô, louco, é. Meu Deus do céu, é bonita pra bonita mesmo. E Arthur, design invocar. Que você me conta dessa terça-feira, hein, meu caro Arthur Bernardes? Bom, ele mexeu na câmera e ficou melhor lá. Ficou. Mas vocês é que são o melhor coordenador de todos, são vocês. Eu não sei nada, estou aprendendo. É isso, nós estamos aprendendo com você, cara, para com isso. Então, assim, eu vejo com relação a... Você falou sobre o torcedor, né? E eu fico aqui abismado. Como é que o nosso povo tem criatividade para tudo, né? É impressionante a nossa pluralidade, né? Nós temos aqui... O pessoal joga vôlei, joga futebol, joga peteca. O brasileiro é impressionante. Como quando eu falo que a NASA tem que fazer um estudo aqui, realmente seria interessante. Agora... também eu gostaria de comentar sobre esse tipo de situação de mudança de opinião, de estratégia. E eu vejo assim, sabe, eu até estava comentando aqui com um amigo sobre a mudança de opinião da nossa imprensa com relação a uma série de coisas que acontecem no nosso futebol. Eu vejo, que eu sei que o tema não é esse, né, que você não foi essa pergunta, mas eu já aproveito o gancho para falar de Corinthians e Flamengo, e é o seguinte: eu nunca vi os nossos comentaristas, eles precisam ter um pouco mais de cuidado, porque eles começaram a mudar o tema agora, dizendo que o Fernando Diniz já está assim, assado positivamente. Eu me lembro que há um tempo atrás, aí menos de um ano, ele deu motivo, né, quando ele discutia com os jogadores na beira do campo, com palavras obscenas e tal, e agora ele está virando um grande protagonista do Campeonato Brasileiro, com uma forma de jogar totalmente diferente. Isso aí depois a gente fala. E aí o nosso comentarista, eu fico observando aqui a tela atrás, que está ligada, aqui a TV, e eu fico toda hora olhando e vendo. E a mudança, como é que muda, né? Já os treinadores brasileiros voltaram a serem muito bons. O Mano Menezes é um espetáculo, está com o Internacional bem. O Filipão está aí, poxa, com seus 70 e poucos anos, 74, já fazendo sucesso. E as opiniões ficam flutuando, ficam mudando, interessante isso. Então, eu sempre digo o seguinte: tem que ter muita coerência, muito cuidado para avaliar. Hoje, o nosso futebol está assim. Amanhã é uma outra história, porque muda muito rápido, é muito dinâmico. E mudar pensamento e raciocínio, você às vezes... Olha, gente, a nossa fala aqui, os internautas estão aí, eu não sei quantos estão ouvindo e participando desse nosso programa, digamos que muitas vezes fica 180 mil, que sejam 100 mil, sejam 200 mil. 122.811. 122.811. Olha só esse número, é um número expressivo. Então são 122 mil pessoas ouvindo aquilo que nós estamos falando. O Maracanã então, lotado, né? Não entendi. O Maracanã lotado. Maracanã lotado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu estou trabalhando, isso aqui para mim já é um trabalho. Eu considero o seguinte: é um entretenimento, mas muito sério. Eu tenho muito cuidado com quando vocês que têm mais habilidade com a mídia, mais tempo de casa, como no caso de vocês, eu e o Gilberto, nós somos iniciantes. Mas eu vejo
a qualidade da opinião que vocês emitem, eu tenho muito cuidado quando eu falo, ainda mais de parte técnica. Então, quando a gente vai julgar ou analisar, porque julgar é diferente, a gente tem que ter muito cuidado para quando falar das pessoas que estão envolvidas dentro dessa história do futebol, para a gente não danificar a imagem das pessoas. Então, eu vejo hoje que a mudança depois entrou o segundo turno, já estamos vendo aqui que o Palmeiras é isso, o Corinthians é aquilo, tudo muda muito rápido. Então, eu só, para fechar aqui meu primeiro comentário, é para a gente ter alguns cuidados para quando emitir opinião sobre qualquer que seja, né? Estou falando com o nosso ouvinte, a gente ter algum cuidado para fazer uma análise muito criteriosa e profissional para não danificar a imagem das pessoas. É isso. Muito bem, Arthur Bernardes, participando aqui também na abertura, eu falei desse número aqui. Aliás, eu tenho recebido muitas mensagens, viu, Arthur, Gilberto, Reinaldo e Hidalgo. Depois eu gostaria de falar a respeito dessa palavra do Sim. que disse o Arthur, mas vamos trazer o Gilberto Costa aqui para dar o seu bom dia. Mas vamos sim. Eu disse o seguinte, que muitos internautas, Hidalgo, estão dizendo aqui do tempo de disparada no esporte, acordar e ouvir um programa de rádio. Achei muito interessante isso. Gilberto Costa, tá onde hoje? Espaço Gourmet hoje? Cada dia esse cara tá num lugar desse apartamento aí. Essa torneira aí custa mais de R$1.000, cara, em euros. Tudo bem, Giba? Que conta? Uma boa terça a todos, Capitão Hidalgo, Arthur, Reinaldo, a você, Jaba, aos internautas. O futebol tá engraçado, que nem ontem eu precisei pegar um documento assinado por um garoto e ele fica ali do lado da vila na concentração ali, né, dos garotos. E eu peguei e dei a volta pelo estado, o pessoal já chegando. Eis que na parte de trás eu fui passar, os guardas falaram assim, desculpa, Gilberto, mas aqui você não pode passar. Eu falei, mas por que eu não posso passar? Não, porque aqui é a entrada da torcida do Fluminense. Eu falei, mas quem falou que eu sou Santos? Tava normal? Tava de camisa, shorts, camisa, chinelo. Aí ele não. Eu peguei, dei a volta, que eu deixei o carro do outro lado, dei a volta. Eis que pelo outro lado, eu poderia entrar e sair onde eu não poderia entrar. Olha que loucura, né? O outro lado eu poderia entrar, pela rua de trás, eu poderia entrar, mas eu poderia sair por onde eu não podia entrar. Então, é umas coisas que no futebol, às vezes você não entende, né? Eu ainda perguntei, eu ainda falei pro rapaz responsável, eu falei, mas está todo mundo aí com a camisa do Fluminense? Ele deu uma olhada e falou, não, tem gente que tá, tipo, apaisando. Eu falei, pô, quem vai saber que eu só vou pegar o carro. Aí eu tive que dar a volta, dei a volta lá. E depois eu vim assistir o jogo, um jogo bom, como diz o Roger Flores, eu também não entendi, um jogo interessante. Eu queria saber como é interessante esse jogo, interessante. Interessava para quem? Interessava para quem? Para o Santos, para o Fluminense, para quem está assistindo? É umas coisas que... Aí você tem que amassar o adversário no canto. Aí umas coisas que a gente não entende no dia de hoje, os palavreados bonitos. E eu sou da antiga, como diz o Reinaldo, não é saudosismo não, mas eu gosto quando o cara falava, né? E hoje eu estou aqui nesse programa, como diz o Arthur, aprendendo, e às vezes nós escutamos vocês e na narração, os comentários do Capitão Hidalgo. Pô, primeira coisa, quando dá 20 minutos, o cara já fala que tem que trocar. Aí quando ele troca, o cara fala, não, mas eu não colocaria esse jogador, eu não fazia essa alteração. Aí ontem o cara analisou a troca que o treinador tirou o zagueiro, colocou um jogador de meio, estava perdendo o jogo, aí deu a virada. Aí deu a virada. Aí depois ele criticou que ele mudou, trouxe o time muito para trás, quando tomou o gol. Apesar que o Arthur, aí eu como jogador, ex-atleta, eu não entendo, antigamente tinha isso. O cara meteu um 3 dedos bonito por dentro da zaga, o lateral esquerdo aberto deixou o ponta por dentro, porque ele tem que deixar o ponta por fora, porque se ele fugir, ele vai fugir pro pau da bandeirinha e nunca pro gol. Isso. E tomou esse gol. Mas o jogo muito bom.
2-2, quer dizer, o Santos precisando sair disso. E o Isca falou uma coisa que o Santos precisa melhorar muito. Se o Santos não precisasse melhorar muito, ele não seria contratado, o treinador antigo tinha ficado lá. Verdade. É de aplaudir, né, Arthur? Fala a verdade. Que coisa. Eu gostaria de dar um toque naquilo que falou o Arthur aí. Diga aí. Que acontece o seguinte. Cada um na sua, eu não sou melhor que ninguém, mas eu penso por mim. Eu, pelo menos, eu me responsabilizo por aquilo que eu penso. E eu fico contente com o que eu penso vendo uma partida de futebol. Eu nem gosto, às vezes, de ter algum jogador na minha casa, tem algum companheiro que já jogou bola, o que você está achando? Os outros me ligam. Eu não gosto de dar muita opinião, não, porque, primeiro que eu não sou comentarista. Eu vejo o futebol da minha forma, do meu jeito de pensar, e não gosto de ficar expondo. O que eu vejo de errado é mais fácil você falar do erro do que você falar do acerto. Mas o que eu tenho visto, por exemplo, na mídia, eu tenho visto, por exemplo, no meio de comunicação, e até gente que não tem nem nada de comunicação, é muita besteira. Muita besteira com relação ao jogo em si. Os programas de televisão, olha, eu nem assisto. Meu filho chega aqui, ele adora o programa do Neto. Ô, pai, o Neto, pelo amor de Deus, eu vou sair da sala, você vai assistir, eu não vou assistir, não gosto. Neto é meu amigo, eu não gosto de assistir. Milton Neves, eu não assisto. O pessoal da ESPN, que já foi muito bom, também não assisto. Mas por quê? Você acha que você é o rei da cocada preta, Reinaldo? Não sou o rei da cocada preta. É que você faz uma somatória de coisa, é uma transformação de opinião da noite pro dia. Acabou de dizer o Arthur, há 2 meses atrás aí está sendo execrado, o Felipe, o Diniz lá do Fluminense. Pô, ninguém dava nada por ele quando esteve no São Paulo, xingaram o cara e tal. Essa saída de bola que ele inventou do goleiro, eu recrimino ele com relação a isso, porque ele quer o imediato, ele já quer. Goleiro não sabe sair jogando com a bola, mas ele quer que o goleiro saia jogando com a bola. Assista com todo mundo. Eu também acho que o futebol moderno, o goleiro tem que sair jogando com a bola, mas não é todo momento, não é toda hora. Né? O cara não sabe nem bater tiro de meta, ele já quer que o cara saiba sair jogando. A velocidade que ele imprimiu hoje no Fluminense, o condicionamento técnico de alguns jogadores, esse menino Arias, deu outros Ares pro Fluminense, o outro lá, o Cano, então, tudo bem, tá legal. Então, eu prefiro ficar eu na minha e ficar prestando atenção nas baboseiras que são ditas. Tá ficando um negócio cômico. A nova geração de palavras que estão imprimindo no futebol, o terço do campo, marcação alta, não é reincidente, é você... Amassar o time. Quando você... Reativo. Reativo, é isso aí. Reativo, eu lembro do Reativan. Não que o Gilberto Costa tenha tomado Reativan, mas ele já ouviu essa palavra um dia. Reativan, gluconergan, essas coisas. Então eu fico pensando comigo, você tá ficando velho enjoado, hein, Reinaldo? Todo velho diz. Mas não é necessidade dessa terminologia. Primeiro, comentarista não vai no treino. Quem vai é repórter. Quem vê é repórter. Eu já vi comentarista aí dizendo, olha, ele vai colocar o Pedro lá, não é o Pedro Flamengo não, ele vai colocar o Pedro na lateral esquerda e vai puxar o lateral esquerdo para quarto zagueiro, isso é um absurdo. Ele nem sabe como é que o cara treinou a semana inteira. Ele sabe sim, porque hoje em dia não tem treino. Ele já fica ligado, não dá para treinar, não tem tempo para treinar. Então essas coisas que a gente vê, sabe? E o cara, desculpe os boleiros aí, os boleiros tomaram conta do futebol, alguns ainda conhecem de futebol. Eles não conhecem do vocabulário esportivo. Aí, e por determinação da direção deles, da Globo, da Bandeirantes, eles entram nessas denominações modernas, novas que estão surgindo no futebol, ao ponto que se ele simplificasse, ao ponto que ele fosse até um pouco mais humilde, de entregar para o ouvinte aquele que ele praticava dentro de campo, o cara quando está caminhando com a bola, que ele vai caminhar a bola para o contragolpe e vem um ladrão por detrás, ou o cara falava, olha o ladrão, olha o rabo, olha o ladrão. Era isso ou não era, Gilberto? Olha o ladrão, certeza. Olha o rabo. E não sei o que. Hoje não, hoje é ladrão. Hoje a terminologia é outra. Olha lá,
Olha lá, o ataque volta em evolução para marcar no meio de campo. Não, gente, pelo amor de Deus. Se falar olha o rabo, tu vai preso, rapaz. Tem que tomar cuidado. Verdade. Hoje você vai preso. Então, o que está acontecendo? O que o comentarista fala hoje aqui no jogo, amanhã ele discorda dele mesmo. E o duro você não sabe. O duro é que ele sabe que ele está fazendo lambança. Exatamente. O duro é que ele sabe que ele está fazendo lambança. Aliás, o cara pergunta pra mim aqui, viu, gente? Deixa eu até falar. Jarbas, quero ser narrador na sua rádio aí. Ó, vamos fazer um... Dia desse um cara falou, pergunta pro Hidalgo como é que é aprender a ser comentarista. Perto do que a gente tá ouvindo aí em web rádio, em algumas rádios aí, Hidalgo, arrepia quando ouve o que você fala aí antes de bola rolar, pelo amor de Deus. Tem que começar a dar aula. Tem. É complicado. Antes de você falar, capitão, rapidinho. Diga, Giba. Rapidinho, só para depois ele pegar esse gancho e ir embora. Ontem, eu pensei que tinha 15 no campo, porque ele falou assim, o time está fechando com uma linha de 5, atacando com um 3 no meio de campo, e quando ele ataca com uma linha de 4. Pô, eu fiz a soma, deu 15. Olha, na verdade, é um aprendizado de muitos anos. Eu gosto de ouvir o Reinaldo, o Jarbas, porque não é brincadeira, meus amigos, empunhar o microfone. Como disse bem o Arthur, tem que ter muito tempo para a desenvoltura na transmissão, a enxergar tudo que acontece no estádio. É uma coisa linda, por isso que eu sempre disse que o locutor de um trabalho de emissora de rádio, olha que eu fui gestor, sempre fui, né? E eu sempre aplaudi. Para mim, o locutor é o Pelé do trabalho. O locutor é o Pelé do trabalho, a desenvoltura. Eu gosto muito de ouvir, já desde os tempos outros, desde a época de Pedro Luiz, eu era muito fascinado por rádio. E de repente aconteceu isso, que pode ter sido até uma surpresa após deixar o futebol. Já tinha sido convidado 2 anos antes de parar, mas eu continuei até onde pudesse. Muito bem. A pergunta é bacana. Para sair do campo, como eu saí, eu noto o Arthur, ele tem todo o cuidado, e agora mesmo ele fez uma análise a respeito de um profissional que vive isso já há algum tempo, o cuidado que ele toma, porque ele entende que por mais que ele saiba, agora mesmo ele colocou está com uma camisa, meus amigos. Eu não sei se o Arthur chora durante o dia, porque ele pôs uma camisa do maior time lá da Arábia, lá dos Emirados, e vê o que vê hoje no futebol. Ele foi sozinho, com uma mala, tudo, ensinar os caras lá o trabalho. Não só porque é nato, né? Jogar futebol e samba não se aprende na escola, já se dizia. Mas vai lá dando os pormenores, então eu vejo o cuidado que ele tem, e isso é dele, do caráter dele. A mesma coisa aconteceu comigo, e também com alguns jogadores que estão chegando na comunicação. Eles entendem que se eles fizerem uma crítica mais em cima do jogador, ele vai ser chamado de traíra, porque o meio não admite que um ex-jogador faça críticas intempestivas. Você sabe disso, né, Reinaldo, Giba, você, Jarbas e Arthur, cidadão que viveu a vida no gramado, como todos nós, ele faz uma crítica às vezes intempestiva. Para quê? Para criar um ambiente polêmico. Toda vez que o cara se torna polêmico, ele se torna incoerente, porque na curva ele tem que dizer sim ou não. Ele joga a responsabilidade dele ao ele cultivar uma ideia de polemizar, como tem alguns, e depois ele não sustenta essa polêmica. Aprender a comentar não foi fácil, a postura, a questão, a verbalização, né, senhor Reinaldo? Não é fácil, você vai conjugar bem o verbo, você está preocupado em explicar mais pelo lado popular do que nessa conversa que nós estamos ouvindo. Já brinquei com vocês que eu trabalhei com pessoas de uma cultura extraordinária, mas futebol não se coloca muita coisa que vem lá da Barça, né? A Bíblia do futebol. Barça! A Barça é o Google hoje. Não, tem cara que via olhando a Barça. Deixa eu ver se eu coloco essa palavra. Às vezes colocar uma palavra que não tinha nada a ver com aquilo que a gente vê no futebol. O aprendizado foi grande.
não tenha dúvida, eu estou há 47 anos falando de futebol, gosto de falar futebol, gosto de aprender. Nós mudamos muito, tá aí o Giba, que te jogou numa época a mais ainda, e tá aí o Arthur, que convive sozinho numa batalha para ser o técnico, chega nos lugares até os caras entenderem todo esse procedimento. Agora, comentar futebol, você disse muito bem, Jarbas, hoje o comentarista, ele não tem liberdade para ver treino, não tem liberdade, nem o repórter está tendo mais. Sim. O que eu passo para começar um trabalho dentro de uma partida de futebol, que a experiência nos diz? Primeiro, eu tenho que saber até onde o jogador faz, o que ele pode representar na partida. Todo jogador eu gosto de ver algumas vezes jogando, e eu sei aqui a limitação que ele pode ter. Pode ser que ele seja grandioso no esquema tático que lhe dão e que venham a dar. Outra concepção, quando eu vou fazer um jogo e não conheço o time adversário, isso é natural, porque a gente não conhece o Itabaiana, que está disputando a Copa do Brasil, aqueles times de Teresina e essas coisas mais. Eu me atenho ao seguinte, primeiro, os dois zagueiros de dentro, baixo ou alto? Os laterais, eles são alto, envergadura, ou eles são baixos? O baixo tem mais velocidade, lateral alto, não sei se dá certo. Os dois de dentro, eles sustentam bola fechada com cruzamento, eles são os bons, ou eles são mais baixos, mas tem uma proteção melhor das saídas laterais, não deixar cruzar? Meia cancha, chega ou não chega? Quem é que marca e quem sai? Quem cobre o lateral? Os laterais. O ponta vai para o fundo ou não vai? Faz diagonal? Isso em 20 minutos. 20 minutos a experiência me diz que você pode já iniciar. Agora, tem uma coisa. E eu não fujo de mim mesmo. Eu comento as coisas antes que aconteça. Exato. Agora, tem um detalhe. Eu acho que esse é o valor, só para terminar, esse é o valor, já que está se falando, né? O valor do comentarista é antecipar as coisas. Ele não é obrigado. Eu até digo, não sou obrigado a preconizar o que eu estou vendo. Não sou. Né? Que é questão de resultado. Isso eu não vou fazer, porque isso é do futebol. Mas preconizar, sim, está errado, por quê? Outra coisa, poxa, mas o Corinthians jogou mal hoje. Mas espera um pouquinho, o Corinthians jogou com alguém. Não, jogou contra o Guarani. Bom, então, mas o Guarani jogou bem. O Guarani que jogou bem. Então, por que o Guarani jogou bem? Ele jogou em função do Corinthians? Foi. Marcou quem? Marcou meia, que nem hoje, Corinthians e Flamengo. Se não marcaram o Arrascaeta, como é que é? Qual é a função do volante? Não dar pontapé, diminuir o espaço do Arrascaeta. É duro que ele carrega para os dois lados. Tudo isso é uma análise de experiência, né, meus amigos? Eu também É verdade. Esse ponto... Eu quero pedir licença aos amigos, que eu vou ter que dar uma saída aqui, mas eu quero deixar só para pontuar o seguinte. Há pouco tempo atrás a gente vinha até falando aqui das coisas do linguajar novo e tal, que eu falei, eu fico maluco da vida quando eu vejo o jogador dando entrevista e falando, não, eu tô aqui, eu tô ajudando o Botafogo, tô ajudando uma obra, você é funcionário do clube, você tem que trabalhar. Eu fico louco quando o cara dá uma entrevista. Outra coisa que eu não aceito, desde quando eu transmitia futebol, eu até tirava um sarro de leve por baixo, assim, que era o segundo o cara fala, o Flamengo fez o gol, mas fez o gol de bola parada. Ué? Não é? O Flamengo fez o gol, mas fez o gol de bola parada. Aí você pergunta pro técnico adversário que perdeu o jogo, vocês perderam de 2-0, e aí como é que o Flamengo fez um gol de escanteio, o Botafogo fez um gol de falta? Foram 2 gols de bola parada. Peraí. Verdade. Gente, que absurdo. Isso é um absurdo. Não vale. É o famoso gol de bico, né? O Romário fez o gol de bico. É gol de bico mesmo, gol de orelha, gol de... O primeiro gol do Santos ontem, o zagueiro nem sabe que fez o gol. Foi sem querer, querendo. Na hora que viu a torcida gritando, ele olhou para dentro do gol, a bola estava lá. A bola estava lá dentro dele. Então, às vezes eles tratam isso como demérito no futebol. Fez um gol de bola parada, não foi o que eu treinei. O técnico fica pé da vida. A pergunta que eu faço pro Arthur, que eu vi no jogo de sábado, eu marquei aqui para fazer pro Arthur. No jogo de sábado, de domingo, se não me engano, acho que foi que o Atlético do Paraná estava jogando, a torcida começou a gritar o nome de um jogador do Atlético. Marlon. Aí o repórter entrou e falou, olha, a torcida está pedindo é o Marlon. O locutor tinha falado errado.
Ah, a torcida tá pedindo o Marlon, pro Marlon entrar, e não sei o que, o Marlon entrar. O Marlon foi até para aquecimento. Eu vou te fazer uma pergunta, Arthur, que é a seguinte. Quando o Atlético virou, ele tirou o Marlon. Técnica, ele não colocou o Marlon. Na necessidade, ele falou, já que eu fiz o gol, então não vou colocar o Marlon. Acho que ele pensou assim. Tecnicamente, ele deve ter pensado isso. O técnico, existe técnico no futebol que contraria a torcida para dizer que ele é quem manda no time? Você está entendendo o que eu estou perguntando? Se a torcida quer o Marlon, eu não vou colocar. Nós vamos ganhar sem aquilo que a torcida está pedindo. Existe isso. Por de raiva. Não vou colocar. Não sei o que e tal. Não sei por que cargas d'água, vamos dizer assim. Eu pensei aquilo naquele momento. Falei, puxa vida, o cara já estava entrando em campo, já pegou a ficha, o cara já levantou lá um negócio lá e tal, e ele não entrou. Será que ele quer dizer para a torcida que quem manda é ele? Não faz pressão em cima de mim que quem manda sou eu. Você entendeu a pergunta, Arthur? Acontece. Entendi perfeitamente. Bom, veja bem, a pergunta é difícil de responder, né? Mas então, antes de você responder, Reinaldo, tchau, até amanhã, rei. Se cuida aí, cara. Abração, vai pro compromisso. Eu tô ouvindo aqui, beleza. Tá no app, o aplicativo tá ao vivo. Então, só para ser bem assim, cuidadoso, né? Depois eu respondo. Tá. Então, veja bem, existem tipos de treinadores, cada um com seus costumes, com a sua maneira de pensar. Tem treinador que ele atende ao pedido da torcida quando é conveniente, às vezes é conveniente, às vezes ele está num momento muito difícil, né? Está perdendo muitos jogos, está com a cabeça dele a prêmio. Ele tem que pensar bem que se ele não colocar e ele perder, os caras vão mandar ele embora. Acontece isso na cabeça do treinador. Acontece o fato dele querer peitar a torcida. Eu acho que você tem que ter também muito cuidado, porque se você está sendo influenciado pela torcida para colocar fulano, os jogadores também vão dizer assim, esse cara aí já só gritar o nome lá, eu vou botar minha família para gritar o meu nome lá, que ele me bota para jogar. Então você tem que ter uma cabeça muito, muito, muito equilibrada, você tem que ter muito conhecimento do que você faz para não se deixar influenciar. Evidentemente você está ganhando 3-0, está com um placar um pouco mais confortável, e às vezes, veja bem, às vezes a torcida pede um atleta, e aquele atleta é um atleta que é expoente, ele está num momento muito bom, aí não tem problema. Agora, você ser direcionado pelo torcedor, pode ter certeza, descaracterizou sua personalidade, você vai vazar do clube, mais cedo ou mais tarde você sai, porque aquilo fica marcado. O atleta, ele não te respeita mais. Por isso que eu falo, quando falam de vestiário, o vestiário do treinador tem um vestiário. Eu sempre digo o seguinte, vestiário é do atleta. O treinador, ele está ali para orientar, para educar, para passar ideias, criar um modelo de jogo. Agora, o vestiário é do atleta. No meu conceito, o treinador é um componente importante, é um componente que toma decisões, mas quem vai realmente resolver são os atletas. Então, gerenciar hoje é o segredo, gerenciar o cérebro dos caras, fazer uma organização mental e uma organização de campo, seja na estratégia, seja na maneira do trato no dia a dia, como o Dorival Júnior falou na entrevista, não o nosso segundo grupo, ele treina igualzinho o primeiro grupo. Óbvio que tem que ser assim. Não tem outra maneira. Você está lidando com o segundo time do Flamengo é igual ao primeiro, com algumas diferenças mínimas. Então, esse tratamento aqui, isso é beabá em futebol. Relacionamento, comissão técnica e atletas tem que ser transparente, fidedigno, olho no olho, e falar e cumprir. Se você falar e não cumprir, você perde a credibilidade. E isso vai resvalar lá em cima da torcida. Eu queria... O Gilberto tem uma colocação sobre esse assunto aí, Gilberto, é isso? É isso que eu entendi? Sim, os caras falam que um treinador do Botafogo é antigo lá, né? Até ele morava na concentração do Botafogo 84, eu esqueci o nome dele. Ele estava treinando o time. Não, antigo. Bem antigo. Mas tinha um Joel antigo no Botafogo. Isso. Aí, ele chamou um jogador para entrar no campo e o jogador estava com a chuteira desamarrada. Ele falou assim, volta, não tá pronto. Chamou o outro para entrar. Quem tá com a chuteira barrada? O cara tá com a chuteira barrada, então quer dizer, ele trocou
sem saber se o cara joga ali ou não joga ali, ele tocou. E os caras contam lá no Bahia, né, do Evaristo Macedo, e o cara tava xingando ele, falando para tirar um jogador que tava ruim pra caramba. Ele se aproximou ali do alambrado, do treinador. Ele falou: tu acha que ele tá ruim? Tu acha que eu não sei? Sei. Eu não vou tirar ele, tu vai ficar sofrendo até o final do jogo junto comigo. Ô, Arthur, o que é de real quando a gente fala assim 4-3-3, 4-4-2? Esses números aí são reais? Porque às vezes a gente vai dar a escalação aqui, até os nossos repórteres aqui, o Cláudio e o Lucas, dá esse número aí, né? Isso é real? Começa exatamente assim, termina assim, Arthur? Olha, a pergunta é muito interessante. Existe o estático e dinâmico. Isso é física. Sim. A partir do momento que você tem a dinâmica, as peças se mexem. E ali você cria, dentro de um determinado metro quadrado ali, um posicionamento para os laterais, uns metros quadrados para os dois zagueiros, você organiza. Agora, na minha maneira de pensar, os 4 da frente, que são os meios atacantes, que hoje jogam, a maioria jogam aberto lá. Muitas vezes você está... Eu vi no outro dia aqui um jogo em que, eu não sei se foi o Vasco, eu não sei quem é que perdeu um atleta e continuou com o ponto aberto lá. Aí você vê o nível de inteligência do sistema. A partir do momento que você perde um jogador, o que eu vou fazer com o cara aberto lá na ponta, se o meio-campo tem que estar congestionado para você aproximar os atletas para fazer as triangulações? E você, quando você abre a equipe, você aumenta o desgaste físico. E se você tem um a menos, está na hora de você mudar isso. Isso eu não consigo entender. Aí entra a história da estática e da dinâmica que eu estou dizendo. Então, se você tem um sistema, você pode idealizar uma ideia, vou jogar 4-3-3. Mas no momento do jogo, as peças se mexem. O sistema, eu paro eu tenho aqui nas minhas palestras, eu coloco um time modelo que eu fiz na Coreia do Sul. E eu mostro para eles em quanto sistema nós jogamos durante o jogo. O sistema cai para 5-4-1, vamos dizer assim. Aí você, daqui a pouco, eu paro, eu estou filmando e mostrando na palestra e paro, virou 4-3-3. Aí anda mais um pouquinho, virou 4-4-2. Olha agora, virou 4-5-1. Então, muda muito, né? Não é uma coisa assim estática. Então, sim, o sistema ele é variável. Então, a não ser que tenha treinador aí que fala, você fica só na ponta, o outro só na ponta, cada um tem um projeto. Aí vem aquilo, né? Aí vem aquilo, né, Hidalgo, que o Gilberto Costa salientou na abertura aí. Parece que tem 15, é 4, 4, 5. Fica uma confusão, né, Hidalgo? Parece linha de ônibus, né? Número de linha de ônibus. Nossa, né? O 441 vai passar aqui de manhã, às 10 horas. Eu aprendi o seguinte em relação ao esquema tático. Quando se fala qualquer que seja a observação, 4-2-4, eu sou do tempo do 4-2-4, que o volante chegava mais, o quarto zagueiro tinha que ter antecipação, laterais não saíam, né? E 4-2, os dois do meio teriam que saber jogar bem futebol. Todo mundo jogava, tinha espaço para o meio campo jogar, até porque existia 2 pontas abertos, o campo ficava até grande, né? Não tinha essa loucura que é a marcação devido ao preparo físico, todos nós sabemos. Então, aonde eu quero chegar nessa dimensão da expectativa? Quando se fala o número, vamos dizer 4-4-2, que eu sempre gostei de jogar, quando você tem um grande meio campo, 4-4-2 é espetacular, mas é uma questão da formação de marcação na saída de bola do adversário. E dali arruma como aí entra a experiência do Arthur. Porque na bola jogando, aquela aleatória, que você não sabe onde ela vai quicar, ela vai se transformando. Nunca vi um time chegar com 2. Ele chega com 3, às vezes chega com 4, ainda mais no desespero da partida. Então desmonta qualquer ideia de um 4-3-3, 4-4-2, 5, e nem ouviu a loucura do Coritiba, sem ter treinamento, jogar com uma linha de 5 e nada do meio para frente, porque aí perde a dimensão de chegar uma bola comprida com jogadores lentos e aí tomar um gol com 5 jogadores presos lá atrás e tomar uma bola nas costas. Tudo isso é uma questão de treinamento. Mas não tenha dúvida, eu sempre gostei de conversar a respeito.
o modernismo do futebol europeu que eu vejo jogar, algumas coisas a gente tira, né? Outras não. Tive a oportunidade de jogar com equipes e com seleções estrangeiras, vinham sempre já numa característica de um 3-5-2, e nós jogávamos num 4-4-2, e a nossa vantagem era muito grande pela qualidade do meio campo, e a gente ganhava das seleções, não foi uma só, nós ganhamos de várias seleções. Eu tenho a minha alegria de ter jogado vários jogos internacionais, não perdi um jogo, porque abria-se dois cantos, e quando você tem um ponta veloz, num 3-5-2, Deus me livre. Deixa o lateral chegar, deixa o kamikaze vir, mete um volante, uma bola, o cara chega na cara do gol em 2 passos. Quer dizer, isso é um assunto gostoso de analisar, mas tem gente que não sabe. Agora, outra coisa, de comentar o futebol, cada um a sua afeição, não tenha dúvida, mas tem que ter sentimento para isso. Seu Gilberto, se o jogador não tem o sentimento do campo, quando é bom, quando está bem na vida, no jogo, quando está mal, quando o time não anda bem, quando há necessidade de ganhar, quando a torcida está enfesada, quando a imprensa critica, este sentimento do torcedor equivale, do torcedor não, do jogador. O jogador, todos eles gostam dele mesmo, claro, cada um gosta do que faz, mas ele sente quando ele não está bem dentro do coletivo, que ele precisa ter o apoio. Isso chama-se o association. E tem jogador que até falar para o técnico, não faça isso, você vai queimar, você vai vender o jogador. Vender, pode falar, você vai quebrar com a qualidade dele, ele tem qualidade, ele não está bem, vamos deixar ele preso no grupo, fazemos nós por ele. Tem muita coisa que o comentarista não sabe, né, seu Gilberto? Né, seu Arthur? Tem comentaristas que não sabem o que é essa vida no campo, pô. Se você dormiu bem ou não, com quem você vai jogar. Você acha que o jogador ele não é inteligente, ele não sabe com quem é jogar? Não tem nenhuma dúvida. Hoje tem mais. Até as informações são maiores. As informações são maiores. Agora, quem vive no futebol sempre viveu, ele seguindo essa orientação, que eu já vi uma transformação no futebol, desde aquela época atrás, quando o Brasil foi campeão do mundo, né? Com 2 pontas abertos, com o volante chegando, com o Didi lançando, com os jogadores de frente esperando a bola vir de cruzamento para fazer o gol, com espaços. Dali foi mudando, né? Foi cerceando a esquematização tática, né? Então, quem está no bolo tem o sentimento. Como nós vivemos no campo, nós sabemos o que dói uma crítica, né, seu Gilberto? E quando a crítica é mal dirigida, aquela que dizer assim, é uma crítica construtiva. Isso é bobagem. Não se fala, a crítica não é nunca construtiva, ela machuca o cara. Machuca, é verdade. Então, aquilo que o Arthur falou no começo é uma verdade. Os caras, às vezes, eles alimentam uma coisa de discórdia, até eles não sabem que a família está ouvindo. Ah, não tem nada a ver com isso? Tem, porque perante o grupo você tem que ter um grupo unido para chegar e ser contundente contra essas informações de quem não só fala por falar e não tem o sentimento. Acho que o sentimento é importante, a leitura do futebol. Eu não sei, eu não falo. Eu acompanhei corrida como Jarbas de Fórmula 1. Poxa, eu tenho o Edgar de Melo Filho do meu lado, né, Jarbas? O que eu vou falar de Florida? O que eu vou falar se numa prova na Interlagos, o Senna estava na fase do Senna, ele estava atrás do Ricardo Patrese, algumas voltas, ele tinha que passar na laranjinha, ele explicava por tudo, e quando ele chegou, ele falou que ele é um monstro. O Edgar falando, eu estava aqui, Bandeirantes, eu estava perto do Tupi. Ele gritava lá, esse cara é um monstro, ele ganhou a prova com a 2ª e 6ª marcha. Peraí, Arthur, ganhou com a 2ª e 6ª, mas como você sabe? Ronco do motor. Claro, a gente falava aspecto jornalismo. Olha, eu estou em Spa-Francorchamps, que é a próxima prova. Cheguei aqui numa terça. Aqui não é autódromo, é um circuito porque ele passa por algumas cidades. O piloto faz de 1,7. Aliás, quase 2 minutos ele faz uma volta de 7 quilômetros quase. Eu fazia em 10, 12 de carro na pista. Na quinta fechava, explicava, porque a imagem mostra. E a gente falava o que tinha acontecido, tal. Mas sem saber
o sentimento, os caras, eu olhava o carro ali, eu falei, eu não entro num carro desse e andar 300 naquela retão. Fui fazer jornalismo, mas Sim. longe de entender, e hoje eu gosto de Fórmula 1, vejo todas as provas, acompanho, tenho interesse. Agora, aquilo que o Piquet sabia da peça, que o Senna não, ele reclamava, tudo isso é deles, mas eles sabiam o que estavam fazendo. Então, eu fui mais, porque eu gostava de automobilismo, e fui aprendendo no pit lane, no pit stop, os treinamentos. Agora, não posso falar nada, porque eu acho todos eles uns grandes professores nessa área aí, né? São excelentes pilotos, todos são excelentes, depende da máquina, mas são excelentes. Um era mais arrojado, outro não. Agora, comentar futebol sentado na cadeira é muito fácil, né? Ô, capitão. Tem que ter a vida lá dentro. Ô Giba, eu tenho até desse negócio de experiência do Hidalgo, só para você ter uma ideia, o Hidalgo me lembra qual foi. Eu e você transmitimos um jogo na Vila Belmiro, um jogador foi expulso, deu mais 10 minutos, outro jogador foi expulso, mais 3 expulsos. Você na transmissão falou, vai rolar o cai-cai a partir de agora. Aí um jogador caiu contundido. Você lembra disso, Hidalgo? Aí o jogo acabou. Não lembro que partida. Cada jogo, né? Lembra? Cada jogo. Aí acabou o jogo. Diga, Giba. Não, eu estou falando que hoje o futebol fica às vezes chato porque você escutar as pessoas assim. O cara perde um gol, ele fala, pô, esse aí até a minha avó fazia. Mas quando o cara chega na Fórmula 1 e bate na curva, ele não fala, essa curva até a minha avó fazia. O basquete, o cara perde um pênalti, ele critica. O cara erra um lance livre de basquete, ele fala sobre o patrocínio dele e esquece ali. O cara dá um saque no vôlei, bate na rede, ele fala de outro assunto. Então, o futebol precisa tomar cuidado, por quê? Porque todo mundo acha que joga futebol. Todo mundo joga futebol. Isso aí que eu falo. Às vezes eu vou fazer eventos, né? E o cara, ô Gilberto, pô, me dá uma camisa aí, você precisa ter cuidado. Eu falei, pô, não posso te dar essa camisa aqui, porque essa camisa faz parte dos Masters, e se eu te der vai fazer falta, eu não tenho outra para repor. E o cara fica enchendo o teu saco, rapaz, falando. Eu falei, vem cá, já foi no show do Exalta Samba? Vou todo sábado. Pô, tu pede uma timba pros caras? Tu pede um pandeiro pros caras? Pô, entendeu? Então, só que o futebol, como o capitão falou, o Arthur falou, nós precisamos tomar cuidado, que nem quando eu já falei essa história aqui, eu estava jogando, acho que no comercial, e minha esposa, nós tivemos um acidente, meu filho agora foi pai, faz 4 meses, e ele e minha esposa sonhava de 3 para frente, meu filho nascia com uma perna só, nasceu morto, nasceu sem um problema. Pô, imagina eu dormindo, acordando, indo para concentração com esse pensamento. Se nasce, eu estava dirigindo, mas eu não tive culpa, a direção travou no carro e tu vê. E só que quem está vendo o jogo não sabe, igual o capitão falou, se você dormiu bem, se você está com problema, porque ele só vai ver o jogo. E às vezes o cara está em casa, no estúdio, ele fala, caramba, também, né, fechou o olho para cabecear. Pô, o cara tá de costa para ele. E ele fala que o cara fechou o olho para cabecear. Então precisa tomar cuidado nas críticas. E às vezes eu vejo o capitão falando, ou até o Arthur precisa ter cuidado, como ele mesmo falou, eu também preciso ter, mas a gente critica a forma do cara tá jogando, a batida na bola errada dele, porque eu sempre falei aqui, você pode errar, você não pode jogar errado. Jogar errado é diferente de você errar. Errar você vai e fala, e dentro de campo você tem que saber o que você fala pro jogador. Como eu falei de vez em quando. Tem jogador que parece carrinho de mão, né, Arthur? Tem que toda hora empurrando para ele jogar. Tem jogador que tu tá doido para dar um soco, mas tu tem que dar um beijo para ele ir para frente. E tu tem que saber tudo isso, e o treinador também tem que saber tudo isso, né? Verdade. Então, porque quando você... quando você põe um jogador e ele não vai bem, pô, os caras metem o pau na substituição, pô. A substituição foi boa. O cara é que não entrou bem. E às vezes o torcedor também não entende, né, qual que é a história. Arthur, para fechar nosso programa, já estamos com 1 hora de programa. Eu sempre quando começo o programa aqui um pouquinho antes das 9, eu já mando uma notificação para todo mundo que tem um aplicativo,
E hoje, a grata surpresa, passamos de 200 mil internautas nesse programa aqui ao vivo pelo app da Rádio Futebol. Arthur, para fechar a conversa aqui, Arthur, por favor, o que você tem de comentário final aqui, querido Arthur Bernardes? Bom, primeiro eu queria comentar rapidamente ontem eu assisti o jogo do Santos e o Fluminense, e foi um jogo extremamente agradável, jogo rápido, um jogo com características totalmente diferentes um do outro. Logicamente que o Fernando Diniz tem uma certa vantagem, porque está trabalhando em 2 competições e está com tempo hábil para poder trabalhar o seu grupo, e já tem um perfil traçado dentro do Fluminense desde a outra vez que ele esteve lá. E você vê, eu vi assim, um jogo rápido, um jogo tipo triangulações, né, do Fernando Diniz, fazendo um modelo de Guardiola à la Diniz, né? A ideia dele é parecida. E o pessoal ainda não entendeu o seguinte: ele vai picando, vai trabalhando cada pedacinho do campo com triângulos e aproximação. Ele vai fazendo o campo reduzido até chegar lá na frente e definir. E tem conseguido ele. Ontem, o gol que o Santos fez, o segundo gol, foi um gol assim, extremamente inteligente, citado pelo Giba, uma bola de 3 dedos. Acho que foi o Ângelo, entrou por dentro do lateral, já meteu uma bola rápida, e o finalizador, que eu não me recordo o nome, ele finalizou muito bem, virou e bateu, e ela entrou lá, e foi um gol realmente interessante. Ou seja, 2 escolas totalmente distintas, 2 maneiras de jogar totalmente. O Santos mais reativo, como eles estão falando agora, né, usando mais o contra-ataque, fechando lá atrás para diminuir espaços, e a gente viu um jogo forte, rápido, com estratégias diferentes. Agora, isso não quer dizer que você não possa vencer a equipe do Fernando Diniz. Agora, eu volto a dizer, da maneira como o Fluminense está jogando, os outros treinadores têm que ficar muito atentos, porque se der espaço, toda hora o Fluminense vai estar fazendo 3 pontos aí. Ontem escapou por pouco, o Santos passou milimetricamente, conseguiu aquele resultado ali. Muito bem, um abraço para você. Hidalgo, hoje, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Amanhã o Palmeiras pegando o Galo lá em BH. São 2 jogos que vamos transmitir aqui hoje e amanhã. E com certeza teremos aí grandes partidas, né, Hidalgo? Até aprender, né? Todo dia a gente vai aprendendo, né? É verdade. 2 grandes jogos espetaculares. Tá muito bom, tá bom. Vocês notaram que não se fala de seleção brasileira? Vocês já notaram ou não? Não temos falado faz tempo. Não se fala de seleção brasileira? Essa, na verdade, é o sentimento que o torcedor passa da distanciamento de uma seleção onde, por baixo, 80% da população não acredita nesse futebol que vai ser praticado. Mas o Brasil sempre joga bem uma Copa do Mundo, vamos esperar, né? Mas ele está traduzindo aquilo que o presidente da CBF disse, que quer mudar o panorama de, pelo menos, ter a seleção próxima ao torcedor. E para isso ele precisa principalmente da comunicação esportiva, principalmente do rádio. Se eu tiver essa oportunidade um dia, eu conheci vários dos presidentes, conheci a todos, conheci inclusive aquele senhor que trabalhava com o negócio de café. Me ajude aí, o Giolito, como é que era o nome dele, o presidente? Coutinho, não? Giolito Coutinho. Giolito, né? Giolito Coutinho. Um cara muito bacana, um cara sério, um cara, sabe, afável com a imprensa. Eu tenho fotos com ele de bate-papo. Essa aproximação graças à comunicação esportiva do rádio. O rádio faz a diferença para isso que ele está querendo fazer. Muito bem, vamos então estar na noite, graças a Deus. Estaremos aí próximos a mais um evento. Fico feliz de estar presente a um acontecimento como esse e dando o recado aos poucos dentro daquela apresentação do espelho que é demonstrado aí pelo nosso querido Jarbas. Um abraço ao Arthur, um abraço ao Gilberto. Giba, quero dizer a você o seguinte, me faz uma gentileza, fala com o Negreiros aí, eu passei para você a foto do jantar de ontem. Passou. Fale com o Negreiros, fala
quem é que pode vir? O Clodoaldo pode vir. Vai ser em outubro. Maneco, eu gostaria que vocês viessem. Gostaria que vocês viessem. Mas até lá tem tempo. Viu, Arthur? Até lá tem tempo, né, Jarbas? 10 de outubro, né? 10 de outubro, é isso? Daqui de Santos por baixo, Curitiba, não tem pedágio. É verdade. Tchau, gente. É isso aí. Boletim da Bola ficando por aqui. Você sabe que o nosso Boletim da Bola é em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Nil Móveis Planejados no Campolim e no Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Nós estamos em transmissões em todas as plataformas. Vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique, no máximo em 2. Banco BV, os melhores feirões e seminovos pelo Brasil são do BV. Splash by IG, a maior loja Splash do estado de São Paulo, está em Sorocaba. Que tal uma piscina no quintal de casa, hein? Splash by IG e 4Play Sports Arena, o maior complexo esportivo de Sorocaba. Lá tem grama sintética, tem areia. Aí a galera, ó, você que está pela internet, 4Play Sports Arena, aqui na abertura e também no encerramento do nosso Boletim da Bola. Tchau, gente. Um abraço do tamanho do Brasil. Vê se se cuida. 9 da manhã de volta no app. Às 18 na rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. E o arquivo fica disponível para as emissoras que integram. Passamos de 900 web rádios na nossa rede que retransmite a gente. Hoje, obrigado aí pela audiência, passamos de 200 mil internautas. E Corinthians e Flamengo, vamos chegar a 2 milhões de internautas hoje. Tchau, gente.